E chegamos! Fala Telecom, fala pessoal da Telecom, fala técnico da Telecom, fala gerente da Telecom, fala dono da Telecom. Galera, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, né? Confesso a vocês que não foi fácil. Olha, não foi fácil chegar, mas chegamos. Hoje a gente teve a incumbência de fazer um atendimento muito longe daqui da onde fica o nosso estúdio e, e por pouco a gente não consegue, por pouco. Mas são 8h29, estamos chegando aí com 30 minutos de atraso. Peço desculpa a todos vocês, peço desculpa ao nosso convidado, porque realmente foi um dia atípico. Apesar de que ontem também choveu bastante, né? Na Zona Norte. Pessoal, desde já quero agradecer a cada um de vocês que está aí acompanhando e que vão acompanhar depois a nossa live. Quero dizer para vocês que a MPF Telecom já está no ar. Repasse essa ideia, repasse esse canal, repasse essa informação. Galera, vamos crescer. Você é Telecom? Ô Telecom, vamos ajudar, vamos dar as mãos, vamos lá, fazer forte essa corrente aí, porque assim, aqui é um ambiente onde você pode falar, você pode dar a sua ideia e a gente vai te ouvir. Seguindo aqui, galera, queremos agradecer ao Neymar do Telecom. Cara, um abraço para você, muito obrigado por ter feito parte aqui desse nosso projeto. Neymar do Telecom teve aqui há 2 semanas atrás. Tivemos trocando uma ideia federal sobre telecom, sobre investimento, sobre empreendedorismo. Ele é um cara super para cima nessa questão de inovação e tecnologia, empreender. Já caiu, já levantou, já caiu de novo, já levantou e agora o homem está estourado. Uriel, grande abraço para você. Queremos agradecer também ao Renato Subzaki. Renato, você faz parte da minha história, meu brother. Grande abraço, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Obrigado por poder compartilhar um pouco da sua história com a gente, que é de grande valia, de grande importância. Saber como que o telecom, o técnico, ele se comporta no dia a dia, durante a sua jornada de trabalho. Então, muito obrigado a você. Quero agradecer aqui também o João. João, top. Já já a gente vai dar uma palhinha sobre Alexandria, vamos falar sobre energia renovável, nós vamos falar sobre como você pode diminuir a sua conta de energia, a sua conta de luz, sabe aquela que está vindo estrondosa na sua conta? Aqui também a gente fala a respeito disso aí. Pode pesquisar a respeito de Alexandria, a empresa que veio para revolucionar essa questão do uso alternativo da sua energia ou até mesmo desconto na sua conta de luz. Queremos agradecer também a todos vocês que já estão acessando aí as nossas mídias sociais, que estão acompanhando, né? E hoje a gente tem um convidado aqui de longa data, né? Me sinto muito feliz de estar aqui junto com ele, assim como tantos outros que já passaram por aqui. Hoje o papo vai ser sobre telecom também, jornada, como que foi, empreendedorismo também, por que não? Fica atento, pessoal, porque tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. E hoje, deixa eu ver se o meu mouse vai funcionar, que o meu mouse hoje está querendo pregar peça em mim, mas ele vai funcionar. E hoje, o cara que nós trouxemos aqui é o Gilmar. E aí, Gilmar, a palavra está com você, você pode se identificar, pode falar e a palavra está com você, todo seu. Boa noite, galera. Aqui é o Gilmar, sou parceiro do Giase de longa data, né? Esse ramo de telecom. Eram os loucos dos uninhos, né? Com a escada em cima, entendeu? Eu sou muito feliz de ter sua amizade. Interessante que a gente começou a nossa amizade com um colega de trabalho. Sim. Só que conforme o tempo foi passando e eu tomei depois outro rumo, né? Entrei na outra empresa, saí da empresa que você atua, mas a gente continuou a amizade e eu fiquei muito feliz também, depois que eu fiquei sabendo que você tinha a mesma fé cristã que eu, né? Sim. E acompanhando, né, a sua
você casou, sua família, enfim. Mídias sociais, Isso, mídia etc. social, isso. E também a sua vida ministerial também. Fiquei muito feliz, entendeu? E graças a Deus a gente, assim, sempre falava de eu estar vindo aqui, quando você foi montar, né, esse podcast. Verdade. Eu fiquei muito feliz e sempre divulguei bastante para os meus amigos, tanto na empresa que eu atuo atualmente. Eu tenho amizade com os amigos que trabalharam na Incomum com a gente, né, alguns foram para outras áreas, outras empresas, mas eu sempre falava da questão, porque assim, é interessante que a gente que atua com a parte de telecom, a gente cria como se fosse uma família. É, né? verdade. Por mais que às vezes a gente se distancie, assim, vamos falar assim, de empresa, não está na mesma empresa, mas ainda aquela sinergia da amizade, ela continua. Entendeu? A gente costuma falar que quem é técnico de telecom, ele nunca deixa para trás aquilo que aprendeu, nem muito menos a amizade que conseguiu. É lógico que o ramo, ele tem amizades e muitas amizades e amizade. Então, amizade de vários proporções a gente pode falar. Sim. Tem os amigos que, com certeza, finais de semana estão tudo junto. Tem os amigos que ligam uma vez ou outra. E tem os amigos como nós, que está sempre ali. A gente sabe que está ali. Sim. Se mandar uma mensagem, pô, é ali. Então, assim... É interessante essa questão da telecom, porque assim, ao mesmo tempo que a gente se desgarra, entre aspas, do ramo, ou em outra operadora, ou quem sabe até em outro empreendimento, mas ao mesmo tempo a gente, em 5 minutos de conversa, consegue atualizar muita coisa. Exatamente. Aquele dia que a gente se encontrou naquela praça, na de almoço. É verdade. Você lembra, né? Foi muito bom, foi muito então, bom. assim, a gente se junta por 5 minutos, 10 minutos, já tem um repertório de informações e isso é importante. Isso é importante. Eu não peguei na sua mão ao vivo, mas estamos aqui. Eu quero agradecer você por estar aqui. E a gente já deu início ao nosso bate-papo. E de bate-pronto eu queria saber assim, como que e quando que a Telecom entrou na sua jornada de opção trabalhista. Cara, vamos lá. Minha história era um pouco longa e um pouco complexa, né? Eu sou de uma família somos em 4 irmãos, né? Sim. E em 1990 eu perdi um dos meus irmãos num assalto. E desde o primeiro irmão que eu tinha, o mais velho, o Adilson, e o Sidney e eu, a gente começou a nossa vida profissional na feira. Entendeu? Feirante. Feirante. Ok. Né? E era uma vida bem sofrida, porque, na verdade, eu falo feira, mas é um nome um pouco mais... era uma coisa mais complexa, chama-se varejão. Sim. Que tem horário para chegar no local, entendeu? Porque feira você pode chegar às 6 horas e montar a barraca. Agora, no varejão não, você tem que chegar a partir das 2 da manhã, no máximo 3 horas, dependendo do local, né? E também para te dar o poder da escolha, pode ser também? Não, né? é demarcado. Demarcado, ok. Entendeu? Okay. É que assim, na verdade, você chega, encosta o caminhão, descarrega a mercadoria e o caminhão não pode ficar, às vezes, naquele mesmo ambiente. Ah, tá. Entendeu? E aí o meu irmão mais velho trabalhou por um período, talvez 1, 2 anos. Sim. O meu irmão do meio, o Sidney, trabalhou uns 2, 3 anos também. E aí, conforme a gente ia crescendo, a gente ia indo melhorando, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Sim. E aí meu irmão mais velho, ele foi para uma metalúrgica e surgiu uma vaga lá, né? Na barraca do senhor Paulo. E aí me chamaram lá, Gilmar, você quer fazer tal? Eu falei, nossa, mas é bem cedo, né? Tipo, tem que acordar 2 da manhã para ir trabalhar, mas enfim. E nesse primeiro serviço, cara, eu trabalhei por 8 anos, dos meus 10 aos 18 anos. E com o dinheiro que eu conquistei lá, olha que interessante, hein? Eu vou fechar um link aqui, mas é interessante. Eu comprei um plano de expansão da NEC, que era a linha telefônica da minha casa. Correto. Que era o plano de expansão, não sei se você, né? Correto. Que era a Telesp. Uhum. Com dinheiro da rescisão da feira. Comprei uma linha telefônica para casa que era difícil na época. Sim. Foi em 1998, né? Comprei um carro e comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade de matemática. E aí o que acontece? Na faculdade de matemática eu conheci uma jovem que trabalhava de despachante lá na Incomum.
ela tipo, fazia ligação, conversava com os técnicos, né? Sim. Passava serviço, enfim. Era a Gisele. E aí a Gisele, era do meu grupo de estudo lá, ela falou, Gilmar, lá onde eu trabalho, a empresa está pegando para ser técnico de campo. Sim. Né? Eu falei, nossa, mas eu não manjo, eu trabalho com hortifruti, né? Sim. Sei lá, eu trabalho mexendo com verdura, legumes, frutas, enfim. Eu não tenho conhecimento. Ela falou, não, mas lá não exige experiência. Aí eu falei, tá bom, e onde que é o local que eu vou? Ah, vai na São Quirino, número 55. Acho que era 55, enfim, eu não lembro o número certo, mas enfim. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, levei um currículo e entrei. E isso era em que ano? Isso aí foi em 2004. Foi em 2004. Eu estava praticamente concluindo a faculdade, né? Sim. De matemática. Mas assim, aí eu comecei lá em 2004, que foi cerca de 4, 5, 6 meses depois que você já estava na empresa, né? Sim. Que estava pegando bastante. Verdade. Que naquela época o speed estava muito em alta também, né? E as linhas telefônicas, enfim. E aí eu trabalhei lá por cerca de 5 anos e meio, entendeu? E aí foi aonde, estudando, eu acho que vocês até conversaram aqui quando você estava com o Renato aqui, falando do curso do Instituto Monitor, que tinha lá uma sala lá que era após era reservada para o estudo. Era acho que era segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Sim. A gente tinha um curso do Instituto Monitor. E lá, cara, assim, a gente trocava bastante ideia, né? O professor é uma pessoa tinha um conhecimento muito vasto, né? Verdade. E aí lá a gente foi pegando aí as manhas, os macetes da questão da tecnologia de banda larga também. Então foi assim, foi uma coisa que foi acontecendo, não me programei para isso, entendeu? Sim. Mas depois que eu entrei, eu fiquei muito apaixonado na questão de que nós, da área de telecom, a gente não tem aquele trabalho repetitivo. Sim, né? sim. Amanhã você não sabe em qual cliente você vai visitar e você vai resolver o problema dele. Verdade. Entendeu? Então, o que é legal é, primeiro, você não sabe para onde você vai, você tem que trabalhar a sua escuta, você ouve o cliente falar Sim. sobre as características do problema e você vai atuar em cima daquilo. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso me encanta bastante. Então, assim, a gente sabe que o ramo em si, ele é desafiador. Primeiro porque a gente lida com algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Cabe em nós a responsabilidade de resolver. Agora, exatamente. E às vezes... Eu costumo dizer que eu acredito que o fato das pessoas se tornarem técnicos assim por tanto tempo pode ser por conta da adrenalina que isso causa. O sentimento de satisfação depois que você resolve. Pode ser isso, ou não. Mas sim. É um dos pontos que é muito interessante, porque assim, ele é desafiador por isso. Você nunca vai encontrar algo que seja assim, não, isso aqui eu já fiz, é só fazer isso aqui. Não, às vezes é a mesma coisa, só que de forma diferente. Exatamente. E é engraçado essa coisa de resolver problemas, porque na família, né, sou de 3 irmãos agora, né? Certo. E tudo que é de tecnologia lá para minha mãe, quem vai resolver geralmente sou eu. Certo. Oh, passa pro Gilmar. Minha televisão deu problema, meu celular não está fazendo ligação, aí eu vou lá, saio da minha casa, vou lá dar um pulinho lá e dou um suporte para minha mãe, né? E tem parentes também, amigos, né? Que hoje, Gilmar, tô a fim de comprar um computador assim, o que você me indica, tal, entendeu? Ou eu vou comprar um celular novo. E, cara, isso é bom porque, na verdade, a gente, tipo assim, a gente enxerga aí a credibilidade que o pessoal tem na gente, sim. Na parte da seriedade do trabalho. E né? você vira um funcional, né? Você fala assim, não, eu sou funcional. Sim, de fato, exatamente. Você vira um funcional. E é um funcional que você se torna muito requisitado. Bastante. Às vezes não tem nada a ver com você, mas você torna-se requisitado. Não, deu problema na luz. Não, chama o Gilmar, porque... E é engraçado que o pessoal vai lá em casa, né, meus parentes, amigos e tal, e minha casa toda inteligente, né? Aí eu mando abrir o portão, mando acender a luz, aí ligar o ventilador, tudo com a dona Alexa, né, vai acionar do pessoal aí. Sim. E então, assim, isso é legal porque, exemplo, a casa da minha mãe,
porque como ela tem um pouco de dificuldade de mobilidade, eu fiz questão de colocar o sistema da Alexa nas lâmpadas. Integrado. Integrado. Então, Legal. hoje a gente chega lá, Alexa, liga a sala, liga o quarto. Muito bom. E sempre vai facilitando a vida dela, né? Nesse aspecto aí. Sim, eu não sei, assim, na verdade, a idade da sua mãe, mas, assim, para quem tem alguma dificuldade de locomoção e tal, até mesmo à noite, né? Sim. É uma ideia muito boa. Sim, exatamente. Para quem precisa. Para quem tem. Olha, pessoal, para quem tem parentes que moram sozinho, a mãe, ou o pai, ou a avó, né? Tem que. Nesse ponto aí, a tecnologia, junto com a internet, telecomunicações, enfim, ajuda bastante. Sim. Né? A ligar uma televisão, Sim. Um rádio, né? A própria luz, acender a luz, o ventilador, como você falou, e tudo está envolvido na telecom. Você vê que eu tava vendo um documentário de uma casa inteligente que o pessoal conseguiu acionar a polícia de um outro estado que não tinha nada a ver, porque viu pelo monitoramento e tal, e isso é muito importante. É mais uma coisa que a telecom, a facilidade, ela ajuda, né? Eu tenho uma câmera lá na minha sala que pega o corredor e quando tem movimento eu recebo uma notificação no meu celular, entendeu? Então quer dizer, que nem, por exemplo, domingo à noite, tá todo mundo na igreja. Sim. A gente vai pra igreja. Sim. Então se tiver alguma notificação eu já vou ficar esperto. É verdade. Entendeu? E é uma câmera que ela fica num local bem assim, bem discreto, entendeu? Então, isso aí são coisas que pra gente dá uma certa, assim, um pouco mais de tranquilidade, né? A gente sabe que, né, ladrão é complicado, mas, assim, como a gente tem essa questão de segurança, a gente, né, que nem essa questão da câmera inteligente, que ela vê movimento no infravermelho, à noite ela fica com o infravermelho e se alguém passar alguma coisa, eu tenho uma cachorrinha e de vez em quando ela passa. E dá a notificação, dá a notificação pra mim. A aluna passou lá. Entendeu? Mas é isso aí. Legal. Seguindo aqui no nosso bate-papo de telecom, então já vão aí seus 20 e poucos anos de telecom. 21. 21 anos. 21. Uma coisa que eu sempre faço aqui é você olhando para o Gilmar de quando você entrou, o que você falaria para o Gilmar? Porque assim, hoje, só para você ter um retrospecto assim na tua resposta, hoje a gente vê diversas empresas de telecom colocando assim, semana do emprego, é semana como é que eu já vi umas palavras assim que usam? Feirão do emprego. Feirão do emprego e tal. A gente vê que o ramo da telecom, ele está muito aquecido. Bastante. Né? E o estado de São Paulo e em suas cidades vizinhas, o estado todo e em todas as cidades, ele é um estado assim que por ser populoso, torna-se as empresas lucrativas nesse sentido, né? Hoje, na verdade, tem-se uma dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, né? E quando a gente entrou, foi quase que pedindo pelo amor de Deus, né? Isso é verdade. E aquela ansiedade que tomava conta da gente, falou assim, será que eu vou ficar? Será que eu vou ficar? Eu lembro que a gente se reunia para tomar café e Alexandre, Alexandre, você faz parte dessa história, tenho certeza. Ele me ensinou, cara. Cara, Alexandre é sensacional. Assim, claro que quem me Não, peraí. Aí voltando ao que a gente estava falando, e hoje a gente tem essa dificuldade de alguns jovens ou não para ingresso na telecom. Olhando você hoje, você olhando para o Gilmar de quando você entrou, o que você falaria? Primeira coisa que eu falaria é não pare de estudar, né? De buscar conhecimento, Sim. que é importante, Uma entendeu? A questão da casa inteligente, internet Sim. das coisas, Sim. né? Ela chegou para ficar, entendeu? E que quando a gente começou, vamos dizer assim, na telecom, tinha o par metálico. Sim. Hoje
o meio de transmissão mais utilizado é a fibra ótica. É a fibra ótica. Entendeu? Então, assim, o que eu falaria? Primeiro, não pare de estudar, sempre busque conhecimento, né? Verdade. E segundo, que eu prezo muito hoje, tanto é que eu trabalho nesse setor hoje na empresa que eu estou atualmente, no controle de qualidade, busque a excelência no atendimento, tá? Sempre assim, tanto faz uma casa humilde quanto uma casa no Moema, isso, Sim. uma casa um top, não, sempre busque a excelência no atendimento, numa casa humilde ou numa casa de um granfino, vamos falar assim, porque o cliente tem que ser bem atendido, entendeu? Temos que buscar sempre ouvir o cliente, a reclamação dele e sanar os problemas e assim, e sempre tentar. Eu costumo dizer que às vezes a gente é até um consultor, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Às vezes você vai na casa de um cliente e ele reclama assim: mas Gilmar, cara, eu percebo que quando eu vou naquele canto ali da minha casa, ali perto da churrasqueira, da lavanderia, minha internet não pega bem, entendeu? Então, eu fui lá para fazer um reparo talvez ali da internet dele, que ele estava reclamando que depois de uma chuva queimou o modem. Aí eu falo, senhor, mas na verdade eu acho que o local que o senhor colocou o seu modem não é o local adequado. Você colocou na sala, que seria a ponta da residência. Sim. Então você sai da sua função de técnico que só foi resolver um problema e você se torna mais um consultor para o cliente. Sim. Entendeu? E você se põe tipo assim, no lugar dele como se fosse a minha casa, entendeu? Ó, se fosse a minha casa, eu colocaria mais para próximo ao corredor, que fica entre a cozinha, e aí o sinal do Wi-Fi com certeza chegaria um pouco mais forte ali na sua churrasqueira, na parte dos fundos ali do ambiente da casa. Sim. Então, assim, é nesse sentido, entendeu? Então, o que eu falaria? Não pare de estudar e sempre faça o melhor no atendimento ao cliente. Isso é uma boa. Isso é uma boa porque é onde você vê que o teu trabalho ele cresce exponencial, né? Não só por conta de você trabalhar bastante, porque você está agregando tanto na questão tratativa cliente e na tua evolução profissional também. Sim. Faz parte. E olha que interessante, que você falou bastante com o Renato aqui sobre esse período, e a gente não parou na pandemia. Vamos chegar lá. Mas posso... Pode. Eu atendi um cliente uma vez, porque assim, na pandemia teve um período que a gente se tornou técnico remoto. Sim. Tá? Técnico remoto a gente fazia como se fosse um trabalho de campo, porém dentro da base da empresa. Fazendo de tudo para tentar solucionar. Para solucionar o problema. Okay. Porque como a questão do Covid estava em alta, estava muito forte, então aquela coisa do contato com o cliente a gente tentava o máximo não ter. O correto. Entendeu? Só no caso que era imprescindível, tinha que acontecer mesmo. Então a gente tinha que atender. Sim. E aí uma vez eu fui atender um cliente, foi em Buenos Aires esse cliente. Eu fiz uma ligação, né? Senhor, você fez uma reclamação assim, meu telefone não está funcionando e tal. Aí eu falei assim para ele, eu posso te chamar num vídeo, no WhatsApp, porque assim, aí eu consigo identificar, olhando para o modem, né? Como que está a característica, se ele está sincronizado ou não tal. Aí ele me chamou tal. Apontou a câmera pro aparelho e tal, pro modem. Consegui identificar que estava na casinha, o fio telefônico tem duas casinhas semelhantes, né? Sim. Ele estava na casinha incorreta. Só que assim, aí eu comecei a falar para ele começou a reclamar de alguma situação também da internet, comecei a falar para ele algumas dicas tal. Ele tinha uma cristaleira ali próximo do modem. A gente sabe que o espelho, né, o vidro, ele gera às vezes um reflexo e atrapalha na propagação do Wi-Fi. Aí eu orientei ele a poder, se pudesse tirar aquele móvel daquele ambiente ou o modem para outro local, né? Sim. E cara, essa ligação, que era para ser de 5, 10 minutos, ela se tornou por 30 minutos, esse cliente. E foi interessante porque, passado 2 anos depois que eu atendi esse cliente, um colega de equipe foi fazer um reparo na casa dele, assim, presencialmente. Correto. Né? Aí o cliente perguntou para ele, falou, cara, eu conversei um tempo atrás com um técnico chamado Gilmar. Ele falou assim, o Gilmar Mendes, Gilmar Costa, né? Esse rapaz aí mesmo. Aí meu amigo tinha foto minha no WhatsApp, mostrou pra ele, falou, esse cara aí mesmo. Ele falou, cara, quando você vê ele, fala pra ele que, manda um abraço pra ele e tal, e fala pra ele que o melhor atendimento que eu tive foi o dele. E o detalhe, foi online, não foi nem presencial. Cara, e ele me falou, esse meu amigo, a gente estava almoçando, né, no refeitório e tal, eu fiquei muito lisonjeado porque
eu não imaginei que, tipo assim, de distante eu conseguia fazer a diferença para o cliente, entendeu? Então eu busquei a excelência até a distância. Você Vamos falar teve assim. um interesse, né? Sim, Teve um sim. interesse total de tentar. A escuta, né? Trabalhei a Exato. escuta. Não é resolver o problema da pessoa, é saber como ela se sente a respeito daquilo, Exatamente. sabe? Então, assim, às vezes eu troco ideia com alguns colegas e falo assim, meu, você tem que entender o seguinte, a gente que trabalha nesse ramo, nós somos facilitadores, irmão. Põe isso na cabeça. Você chega lá, vai encontrar mesmo o que você não queria no sentido de trabalho. Ah, vai dar trabalho. Mas é para dar trabalho mesmo. Porque você está indo lá justamente para isso, para tentar reverter aquela situação. Então, assim, é um paradoxo, entre aspas, mas essa é a nossa função. Essa é a nossa função, né? Só dar um pausezinho aqui, para eu chamar aqui os nossos amiguinhos e coleguinhos que estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse mouse aqui, que o mouse hoje, pessoal, ele tá de mal de mim. Mas eu vou conseguir porque eu já domei ele uma vez e consigo domar ele de novo. Vou trazer a câmera para mim. E é isso. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão acessando aqui, ó. Coloquei meu celular bem aqui para eu poder ver. Álvaro, você é Álvaro Mendes, mas você não é irmão de Gilmar, que eu sei. Mas você é nosso parceiro. Essa bancada aqui, ó, esse microfone está liberado para você. Você aqui, você não é um convidado, você é um acionista majoritário. Eita, que moral, hein? Grande abraço para você. Midian dos Santos, é sua esposa, né? Minha esposa. É isso aí, obrigado pela audiência estar junto com a gente. Lucas Rios, um abraço. O Lucas Rios é um amigo meu, lá da Claro, da empresa que eu trabalho. Muito bem. Aí, Lucas, um abraço, obrigado por estar aí com a gente. Eu estou sem óculos, mas eu vou conseguir ler. Kemei Mendes. Kemily. Kemily. É minha sobrinha. Ah, legal. É minha fã. Kemily é minha fã, é minha parceira. É parceira, né? Ela é uma curiosidade. Eu sou gêmeos, Sim. né? Com a Gilmara. Sim. Ela tá até aí também na live, a Mara Costa aí, você vai encontrar. Tô vendo aqui. Isso. E meu irmão, ele por acaso também teve gêmeas também. A Catherine e a Kemily, as duas. Ô, louco. É mó legal. Que bacana. Eu sou gêmeos e meu irmão teve filhos gêmeos também. Nossa, que legal, velho. Eu tenho uma cunhada que são gêmeos também. Um abraço para ela. Mara Costa, muito obrigado. Renan, muito obrigado. Renan, parceiro. Cara, que legal ter essa galera por aqui com a gente. Por isso que é bom fazer isso, porque toda semana a gente tem gente nova aqui, verificando e acompanhando. E esse é o objetivo do nosso podcast, do nosso bate-papo. É tudo muito novo, é tudo muito custoso, é tudo muito difícil, mas eu quero dizer para você que tudo que é feito aqui é com muito esmero, muita força, e essa informação de como que é a vida do técnico em campo e tal, as dificuldades, é para isso mesmo, para vocês saberem, todos vocês saberem como que é, porque tem gente que não tem um pouco de noção. Você sabia, Gilmar, falando algo pessoal aqui, o que mais a gente passa, o técnico telecom passa, quem é técnico está assistindo ou vai assistir depois, às vezes torna-se uma simplicidade para muita gente, mas é uma dificuldade para nós. Água. Você tomar água. Eu já cheguei em empresa sem estar prestando serviço ou em algum lugar e eu fui pedir para pegar água e a pessoa não liberou que eu pegasse água. Complicado. Eu tenho uma técnica, né? Eu pego uma garrafa de água de 1,5 litro. Sim. Eu costumo deixar ela na geladeira, no freezer. Congelar. À noite, né? Aí eu vou pegar ela, pedra de gelo, Sim. a metade dela. E aí eu completo lá na base com água filtrada. E aí eu tô levando pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água. Sim. Eu tenho o meu corote também, né? De água. Só que ali, às vezes, você ficar colocando gelo é ruim. Então, essa minha água de 1,5 litro congelada é que vai me acompanhando de um serviço para o outro, entendeu? É que vai me salvando aí. Porque ainda mais agora que a gente tá 30 graus, 10 da manhã, né, cara? É verdade. Tá complicado. Tá difícil. Mas assim, ultimamente a gente
não passou mais por isso. A gente vai no mercado e compra água. Então você que é telecom, que já passou por isso, deixa aí seu comentário, fica à vontade. E assim, né, como a gente pode ver a evolução do nosso setor, cara, graças a Deus que as montadoras pararam de fazer carro sem ar-condicionado, que não tem mais, né? Sem direção hidráulica. Queixo duro, né? Aqui, ó. Entendeu? Cara, era complicado. E um carro, para quem é de telecom, ser duas portas também era cruel, né, cara? O Fiat Uno, pelo amor de Deus, né? Era um carro guerreiro, né? Sim. Era um carro guerreiro. Mas na parte, tipo assim, de mobilidade, ele atrapalhava um pouco, porque era só duas portas. Verdade. Para pegar material... Você tá louco, era horrível. Transtorno. Era horrível. Como que foi assim, Gilmar? Porque assim, o Renato ele teve uma certa dificuldade, ele comentou com a gente, por conta do próprio trabalho em si, que era IRLA na época, né? Sim. E puxava muito FE, muito fio e tal. Então ele teve um pouco de dificuldade nesse sentido. Como que foi assim, quando você entrou? Teve essa parte de dificuldade da execução do trabalho ou como que era para você assim? Bom, o primeiro lugar, né, quando a gente for pensar o início, foi em 2004 para 2005, estava começando, acho que tinha começado privatizado, sim, né, tinha privatizado a telefônica, se eu não me engano, né? E aí abriu muitas portas e ficou mais facilitado a aquisição de uma linha telefônica. Correto. Ou da própria banda larga. Então o que acontece? Que foi a expansão, né? Isso, foi a expansão. Perfeito. Ok. E aí, eu fui por muitos bairros. Eu trabalhei na Zona Norte, Zona Leste, né? Mogi das Cruzes, ABC. Mas a grande parte que eu atuava aqui era em Guarulhos mesmo, né? E tipo assim, tinha muito linhão, porque na verdade eram clientes novos, entendeu? Sim. Eram clientes novos, então tipo assim, eu já cheguei a puxar 200, 300 metros já de fio, infelizmente, né? Batia, sei lá, 10 escadas numa instalação, entendeu? Complicado, aquele sol causticante, né? Enfim, mas na verdade, um exemplo que a gente apanhava muito, talvez você já sofreu muito já, linha de pipa. Velho, nem fala. Você olha pro fio assim, você fala, cara, mas como que esse cliente não está com o telefone lá funcionando, sendo que o fio está íntegro olhando para ele? Mas na verdade o cortante ele passou ali no fio e já era. E cortou só uma perna, né? Do drop ali que a gente chama, né? E aí, cara, você soltava o fio, passava a mão de fora a fora e não encontrava às vezes. Entendeu? Então, às vezes eu desistia, falava, faz o seguinte, vou puxar um fio novo. Aí lá no poste, puxava, começava e trazia um linhão. E aí funcionava, cantava, né? Mas é sofrido, na verdade, no início. Muito. A falta de experiência, assim, dificulta um monte, né? Sim, eu já sofri muito por falta de experiência. Exato. Entendeu? Às vezes, sei lá, um exemplo, o cliente, o modem não está ligando e tal. E às vezes o defeito não é ali no cliente, às vezes pode ser alguma situação externa, né? Então, se você não fazer aquela coisa da preventiva, de você primeiro verificar se o local não está com defeito de rede, sim, né? Que o checklist, né? O checklist, respeitar o checklist, perfeito, entendeu? E automaticamente você, respeitando o checklist, você consegue sanar o problema do cliente com mais agilidade, vamos falar assim. E eu acho que o checklist ele é básico, né, meu? Sim. Aí depois de um tempo você se torna uma rotina. Isso. Torna uma rotina. É que nem quando você vai botar a escada no poste. Você vai lá, pega o cinto, pega o cone. Exato. Se precisar do nivelador de escada, já põe. A questão da prática, né? Isso. Já se torna uma rotina. Isso, você coloca a prática todos os dias em cima ali, você consegue ter uma rotina. Em 2 conversas, às vezes, você até consegue identificar o que possível pode ser. Sim. Não quer dizer que seja aquilo, mas que vai te dar uma precisão, assim, de teste, com certeza. Qual que é o seu hobby, Gilmar? Cara, hoje eu curto muito ficar em casa. Comprei uma bicicleta recentemente, mas confesso que, cara, eu tô muito negligente com isso aí. Eu falei pra minha esposa que esse ano a gente vai entrar na academia e vai fazer, primeiro, inicialmente, caminhada, né? Mudar de vida. Vamos
vamos mudar o nosso manequim, entendeu? Vamos correr atrás do prejuízo. Ai, Mas o meu hobby mesmo é ficar com a minha família, entendeu? Ficar em casa com a família. Não tem um melhor não, cara. Entendeu? Desfrutar da família é o melhor. Eu gosto muito de curtir os meus filhos. Sim. Eu e minha esposa, a gente gosta de bater muito papo, assim, conversar fora. Às vezes eu chego em casa e falo como foi meu dia de trabalho. O cliente que conversei e tal, uma situação, o cliente vai pegando experiência, né, com as pessoas. E aí eu converso com ela e quando vai ver, 2, 3 horas, a gente ficou ali batendo papo. Entendeu? É bem gostoso. Já deu a hora de dormir. De dormir. E já tá cochilando. Isso. Agora uma curiosidade. Sim. Que você não me perguntou, né? Mas enfim. Sim, à vontade. No Telecom. Sim. Né, no Telecom. Na época eu estava na Incomum. Eu era solteiro, né? Eu era solteiro e caiu um BD, para quem sabe aí do ramo, bilhete de defeito, né? É um reparo técnico. Numa empresa. Aqui até próximo aqui, José Miguel Áquio mesmo. E eu fui lá fazer o reparo. Só que por acaso, quando eu cheguei no local, a proprietária da empresa era uma pessoa conhecida minha, né? E eu cheguei nesse cliente, era 12:10. E o pessoal estava saindo para almoçar. E aí a proprietária, a dona Edileuza, falou assim para mim, né? Falou, Gilmar, ó, eu tô saindo aqui para almoçar com o pessoal. Certo. Aqui do escritório. Porém, vai ficar minha secretária com você aí, ela vai dar uma assistência para você no que precisar. A linha telefônica é aquela ali que está com problema. Aí eu perguntei onde era o quadro, né? O DG, né? Vamos dizer assim, lá do ambiente. Ela me mostrou. Eu falei, não, beleza, daqui eu já consigo me virar. E a Midian, que é minha esposa, né? Mas que na época era funcionária da empresa lá, ela ficou na mesa dela no escritório e falou, ó, se apresentou, né? Eu sou Midian, se precisar de alguma coisa, é só me informar. Aí beleza. Aí fui lá, consegui identificar o problema, que era um defeito externo, conversei com o pessoal do DG e tal, eles resolveram mandar o par para mim. E aí funcionou a linha telefônica da cliente. Isso foi cerca de 30 minutos, né, o reparo. E aí o que eu fiz? Na ocasião eu deixei um contato para que a proprietária da empresa, dona Edileuza, se caso ela precisasse de algum suporte no futuro, ela podia me ligar. Sim, né? sim. Passado, aí eu me despedi e tal, fui embora. Então, quer dizer, eu saí da empresa antes do pessoal voltar do almoço. Isso. Passado 20 dias, ela me ligou, a dona Edileuza. Ô, Gilmar, tem um problema numa outra linha, que ela tinha 5 linhas na empresa. E eu queria saber como que a gente pode proceder, né? Eu falei assim, faz o seguinte, liga na operadora lá, pede uma visita técnica, e aí eu vou lá e pego a ordem de serviço para mim e vou executar, já que a senhora, né, gosta do meu trabalho, enfim, ela confia em mim. E aí ela fez, tipo, 11 horas, quando deu meio-dia, ela me mandou o contato, o número tá aqui. Liguei para a Dispect da base lá, falei, passa esse serviço para mim, por favor. E aí ela passou, que era na minha microárea, né? Por acaso, de novo, eu cheguei 12:10 de novo. E quem que me atendeu de novo foi a Midian, né? Só que aí nessa vez, meio que quebrou o gelo, né? Tipo, já começamos a conversar, tal, sobre a situação da igreja, tal, que ela estava com um traje assim, de cristã, tal. Ela falou, você é evangélica? Ela falou, sou, tal. Começamos a conversar, tal. Alguns hobbies, tipo assim, eu gostava muito do Raiz Coral, não sei se você lembra, né? Sim. Em 2006, 2007, ele estava muito forte na mídia, na parte de louvor e tal. E eles vinham aqui no Parque Secap louvar, né? E aí falamos, tal, pô, se der a gente podia, né, ir lá, tal, assistir o show e tal. Então só começou assim. Isso. Aí trocamos Orkut. Que é uma outra coisa que já tá fora de moda, né? Mas enfim, trocamos Orkut, né? Peguei o número dela, ela pegou o meu e ficou nisso, né? Fui embora, executei o serviço lá. Cara, passado acho que 2 semanas, ela falou, lá no shopping vai ter um filme novo que vai estar em cartaz, eu queria assistir acompanhado com alguém, né? Queria ver se você podia ir comigo. Era aquele filme do Brad Pitt, da Angelina Jolie,
o senhor e a senhora Smith. Ah, sei o que é. Sabe, que eles Sim, são, sim. são Agente secreto. Isso, são agentes secretos. E, cara, foi fora de série. Aquele dia, assim, foi muito, muito legal. Fomos como amigos, né, pro cinema e tal. Mas ali já percebi que, tipo, falei, cara, eu acho que vai dar. se eu investir, eu vou conseguir arrancar um beijo dela. Entendeu? Enfim, e aí, cara, passado um ano, acho que 1 ano e 1 mês, eu acho. E a gente foi lá e casou, entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa do acaso, de eu estar indo fazer um reparo na empresa em questão. Totalmente desproporcional. Desproporcional, assim, não foi, né, nada a ver, tipo. E graças a Deus, estou casado com ela, sou feliz, né? A gente temos 2 filhos, né? O Gustavo e o Lucas. Deve estar assistindo a gente aí, entendeu? Um abraço, Gustavo, um abraço, Lucas. E, cara, assim, são 2 jovens, assim, comprometidos com a obra de Cristo, entendeu? Esforçados, educados, estudiosos. Então, assim, a gente... Já entendeu o processo, né? Já. Isso é legal. Já entenderam, já. E também são muito chegados com tecnologia, hein, cara. Os moleques computador, videogame, eles são antenados, entendeu? Legal. Então, graças a Deus, assim, a gente tem... eu fico feliz porque eu orava ao Senhor para que a gente pudesse, né? Ele pudesse me colocar uma jovem cristã e que tivesse os mesmos princípios que os meus, né? E aconteceu numa visita técnica, entendeu? Deus me presentear com a Midian, entendeu? Muito bom. Então, foi muito... sou grato aí como por esse... A Telecom. Pela Telecom. A Telecom ajudou até no seu casamento. Exatamente. Entendeu? Essa história aqui é massa, essa história é boa. Muito boa. Essa história é boa. Então, assim, para você ver como você acabou de falar que os seus meninos muito envolvidos na tecnologia, só que você, por exemplo, você pode falar assim, a que preço que vocês dois têm essa liberdade toda, assim, de poder ter um joguinho online, fazer, né? Fazer um jogo online, a pessoa está aqui, a outra pessoa está lá, ninguém sabe, até no exterior. Isso. E isso tem tudo o quê? Tem tudo um processo. Exatamente. Muito custoso, que começou numa conexão de 50 e 34K bit. Exatamente. E hoje a gente pode ter aí 400, 500, 600, 1 giga de velocidade em nosso lar. Então, assim, aonde a gente chegou e de onde nós partimos. Não é olhar para trás como um olhar de desprezo, não. Não. É olhar para trás e falar assim, ei, esse caminho aqui nós trilhamos muito suado, né? Foi muito custoso, muita gente sofreu acidente. Muita gente ralou, né? Houve muitos acidentes nesse trajeto todo para chegar aqui e você sentar no conforto da sua casa e ter um jogo online ali, né? Então... E assim, Geazi, eu não sei se aconteceu com você, cara, mas eu cheguei já à empresa, onde o cara abriu uma visita técnica, né? E era PME, empresa. E aí, cheguei assim, encostei o carro, um monte de funcionário lá de fora. E aí eu conversei, fui ligado para a operadora e tal, reclamando. Conversa com o gerente de TI. Aí vai lá, pois não, amigo, sou o Gilmar e tal. Eu sou o Adriano e tal. O que está acontecendo? Não, que a internet parou de funcionar. E todos aqueles 30 funcionários trabalhavam no call center. E é linha VoIP, entendeu? Sim. Então, sem internet, a empresa tá parada. E aí o pessoal... pelo que eu entendi, eles trabalham sobre metas, né, de comissão. Então, o pessoal, ô Gilmar, resolve lá rapidinho lá, cara, por favor, tal. Eu cheguei nessa empresa, acho que era umas 10 horas da manhã. Eu demorei para solucionar o problema de 1 hora, por exemplo. E depois das 11 horas, quando terminei de fazer o reparo, que subiu o link lá da internet, o pessoal voltou para a sua área de atuação lá, o cara me agradeceu e tal, e você vê que interessante. Por causa do meu trabalho, o impacto do meu trabalho, quantas pessoas estavam paradas, entendeu? Sem poder produzir, vamos falar assim. Entendeu? Então isso que é legal, muito interessante. Muito interessante. Quero mandar um abraço aqui, ó. PZ Soluções Interativas. Mandar um abraço para você, Gilmar. Boa, Gilmar. É seu truta aí. Ah, tá. É um parceiro. Esse é o parceiro. O PZ é o...
Marcelo, é o Marcelo, amigo nosso aí. É isso aí, ele, Marcelo. ele mexe com tecnologia também, ele faz negócio de sites e tal. Muito legal. Um bom profissional. Quem tá aqui também, cara, que deu um olá pra gente aí, foi o Cleito. O Cleito. O Rosendo? Foi o Rosendo. Ele deu um oi aqui pra mim aqui no zap aqui, ó. Ô Cleito, parece aí, meu irmão. Aquele nosso papo foi top. Muito bom. Um abraço para você aí. Eu assisti a live dele. Foi muito boa, foi muito boa. O Rosendo é uma figura sensacional. Até no dia que estávamos aqui falando com o Renato, falamos muito dele, porque o Renato tem uma história muito legal com o Cleito. E a gente foi supervisor junto um certo período. E aí houve muita troca de informação entre essa galera. Falar de telecom, para quem entra hoje, é fácil, né? Como a gente estava falando agora há pouco a respeito do trajeto. Vamos supor, a tecnologia, ela conseguiu subir degraus assim, muito rápido. O que nós vamos ver daqui 10 anos não é o que nós vimos de 10 anos atrás. A tecnologia está se atualizando muito rápido. Esse avanço do speed para fibra ótica, o que você tem a falar a respeito? Você partilhou dessa tecnologia, você usou pouco, você trabalhou pouco com fibra ótica, você não trabalhou na época que começou a migrar. Como é que foi essa tua virada de chave do metálico para fibra? Eu trabalhei como Lirla, né, inicialmente, como instalava linhas telefônicas e fazia reparo. Depois eu fiquei um tempo como cabista, tá? Eu trabalhei lá com Carioca, com o pessoal lá, com Ratinho, né? Sim. Pessoal das antigas lá da rede externa. E aí, cara, eu acho que nessa época eu já tinha 3 anos de empresa, entendeu? E aí eu vi que tinha uma renovação lá de equipe, devido à expansão, né, do pessoal que estava usando internet, banda larga, pro Speed. Aí eu me candidatei, uma vaga interna. E eu fui pro Speed. E, cara, assim, é fora de série, porque assim, ó, pra você ter ideia, uma vez eu tava num cliente, na Salgado Filho, aqui em Guarulhos. Certo. E aí eu fui instalar para ela lá, na minha época, 8 linhas. 8 megas. Ah. Não, era Speed, 8 megas, que era mais que o Turbo era 4 megas. Sim. Né? E era um produto novo no portfólio da empresa. E aí eu cheguei lá, falei, caramba, 8 megas, mano, num apartamento. Falei, que loucura, né? Quando eu cheguei lá para fazer uma instalação, era uma japonesa, uma senhora japonesa e tal. A gente começou a conversar. Aí ela falou, poxa, que pena que só tem 8 megas, né, para colocar aqui. Eu falei, como assim, senhora? Sendo que eu trabalho aqui na empresa há 4 anos e o primeiro link de 8 megas que eu estou colocando é o seu. Ela falou, sério? Ela falou, cara, até o mês passado eu tinha uma internet de 50 megas. Mas ela estava no Japão, entendeu? Ela tinha se mudado para Guarulhos, recente, por causa de saúde da mãe dela, alguma coisa assim. E aí, lá ela tinha uma internet de velocidade bem ampla, né? 50 megas. E hoje, ela estava, na época, ela estava fechando com a gente com 8 megas. Caramba, que diferença. Diferença, entendeu? Então tipo assim, para mim, na época, era inimaginável, entendeu? Essa questão. E assim, né? E para você ver, tinha algumas situações de linha telefônica que a pessoa tirava a linha telefônica do gancho, caía o speed. Sim. Entendeu? Se não tivesse com filtro da forma adequada, enfim. Então, assim, quando a gente foi para a fibra ótica, foi legal porque essas interferências não aconteciam. Bom, é simples, linha cruzada. Sim. Lembra? Na nossa época? Verdade. Existia muita linha cruzada, que a pessoa está falando assim, eu estou falando na linha e de repente outra pessoa começa a conversar, não sei de onde. Na atual tecnologia a gente não tem mais isso. Não tem. Não consegue identificar mais essa questão. Entendeu? Por quê? O par metálico se tornou obsoleto. É complicado que essa época aí o pessoal sai da minha linha, não, você que tá na minha linha. Exatamente. A gente cansou de pegar reparo para fazer. Não, é porque eu fui pegar minha linha para fazer uma ligação e tinha gente na minha linha.
É porque acontecia muito que a pessoa, tipo assim, vou dar um exemplo, alugava uma casa, né? Caramba. E aquela pessoa tinha uma linha telefônica. Sim. E ninguém tirava o jumper do É verdade, não era descontinuado, Não era né? descontinuado. É, pode Aí crer. o cara chegava, botava um aparelho telefônico lá e cantava. Aí começava a descabelar, ligar para parente, isso, aquilo. Coisa que hoje é engraçado que ninguém liga muito mais, né? A gente fala mais no telefone, Sim. talvez, no WhatsApp, né? Sim. Fica por um período aí. Na verdade é mais áudios do que a gente manda, mas ligação tá quase fora de moda. Hoje você fazer uma ligação para alguém, né? Mas há muito tempo atrás a gente fazia uma ligação e ficava, sei lá, 15, 20, 30 minutos numa ligação. Hoje isso aí quase não existe mais. Quase se acaba já, né? Mas eu vou falar para você, eu ainda sou uso adepto da linha telefônica Eu fixa. uso bastante. Eu tenho lá em casa, entendeu? Não, fixo eu não tenho. Eu tenho. É? Em casa tenho. Caramba. Não toca muito. Não toca muito, mas tá lá. Eu divulguei, eu tenho um grupo da família, né? Funciona, né? Eu falei, pessoal, se ligar pra mim no meu celular e não atender, ou pra Midian, pode ligar no fixo. Ah, mas acho Aí que o pessoal fala assim, fixo? Não, O ninguém. que é isso, fixo? Ficha. Ninguém liga não, cara. Eu tô com planos de montar um orelhão aqui, ó. Ah, legal. Aí desse lado aí. Muito Só bom. que assim, eu não consegui ainda. Você que está acompanhando essa live aí, você mesmo, que é gestor dessa área, olha, Da Daruma, lembra? pode Daruma, crer. Daruma. Splice. Splice. Então assim, são as empresas que trabalhavam com... Tô chateado com a Splice, que agora eles mexem com radar. É verdade, É, mano. apareceu São eles que mexido com fazem manutenção e implantação, né? Isso, hoje em dia. Ah, legal, mano. E você vê, né? É tudo telecom, né, cara? Sim, é verdade. Entendeu? Que nem, ó, eu atendi muito, né? Esses caixas eletrônicos. Sim, Esses caixas 24 horas. E você vê, ali tem um chip da operadora e também tem uma banda larga. Porque se um cair, o outro continua. tem uma redundância, né? Sim. E a outra assume. Entendeu? Então, quer dizer, é programado para não parar mesmo. Não pode parar. Só não entendeu? pode parar a energia. Mas você vê, você vai num caixa eletrônico sacar um dinheiro, se não tiver uma internet de qualidade, Não faz. automaticamente não vai. Não faz. Uma curiosidade, não sei se você lembra, que eu acho que você estava atuando aí já, com certeza. Lembra aquela época que teve o overbook na internet? Eu acho que eu lembro disso aí. O que aconteceu? A Telefônica, ela teve um problema no speed. Sim. Foi regional. Foi divulgado Foi na divulgado, mídia e tal. foi. E nesse dia eu estava numa empresa ali no Cumbica, ali perto do Hospital Geral. Você lembra, você vai lembrar mais ainda. Você lembra, nessa época aí, precisava de autenticação de conectividade. Para quem Sim, tinha IP fixo. O IG, não é? É isso que Entendeu? você tá falando? Não, por exemplo, Não, IP fixo, tá certo. isso, para quem tinha IP fixo, você tinha que fazer a autenticação. Sim. Colocar o login e a senha lá. Isso. Cada empresa tinha um IP diferente, então tinha que fazer o login de tempos em tempos. Sim. Se caísse, você fazia a programação lá. Seria, né? Inseria lá no Telnet. no roteadorzinho lá, no Telnet. modemzinho. Isso. O modemzinho. Via Telnet ou o D-Link, né? É, O isso. D-Link, acho que a D-Link É já... o browser, né? Através do browser também. A D-Link já estava bem à frente. Avançada, Já estava bem à frente. 500T, gostava muito. Delic 500T eu gostava. A chave dele era daquela chavinha assim, ó, Antiga, na carca, né? E também tinha o 500B, que era o mais moderno. Sim. Mas o 500T era legal porque em qualquer cliente que chegava, cara, ele sincronizava. Para validar, para baixar. Você tinha que ter o 500T da manga. O Coringa. Era o Coringa. Entendeu? Muito bom esse bate-papo aqui, porque a gente recorda e ao mesmo tempo conversa de planos futuros, né? Eu tenho em casa ainda, eu tava mexendo umas caixas que eu tenho lá num canto lá da casa que eu guardo as caixas de bagunça. Cara, eu tenho aquele modem da Thomson que parece um mouse. Eu sei qual que é. Que é USB, que ele não usa energia elétrica. Ele é ligado no USB. Ah, lembro, cara. O que eu fazia? Você tinha que instalar um softwarezinho para poder funcionar. Isso, aí que eu fazia quando tava sem serviço às vezes, que era raro, né? Eu ia pro armário, puxava um jumperzinho ali, puxava uma linha telefônica, botava lá na casinha no RJ45, né? Fazia sincronizar aquele modem, botava direto no notebook
e ficava às vezes fazendo alguns trabalhos, alguma coisa, respondendo e-mail Pra e tal. ver se funcionava. Da rua mesmo, desde Caramba, velho. entendeu? Esse daí sim é antigo. Cara, esse era bom, cara. Esse Era aí bom. é Eu antigo. tenho ele ainda, né? Mas hoje não Cara, se usa mais. esse daí é muito antigo. Na verdade, nós pulamos da conexão de escada para ele. Isso. Para depois ir pro Speed. Isso. Porque ele era um 64. Isso. Ele tinha cor vinho, Sim, tinha cor prata. Isso mesmo. Né? Parecia um mouse mesmo. Era Parecia o mouse, só que grandinho, né? Um pouquinho maior que o mouse. Isso, grandinho. Caraca. Depois pesquisa aí. Que história. Thomson USB. Modem Thomson USB. É isso mesmo. Entendeu? Eu também tenho um Alcatel, que parece um PlayStation 4. Sei qual Um que Alcatel, que ele é pretão assim, grandão, e ele só aceitava a configuração via Telnet. Só dinossauro. Só os caras. O Álvaro conseguia configurar Álvaro. ele. Tinha um cara também, cara, que hoje ele tá na Itautec, eu acho. Não, Itautec não, ele tá na Tecban. Cara, qual é o nome dele? Agora não vou me recordar. É um cara que eu aprendi bastante. O Jânio, pô. O Jânio. O Jânio. O Jânio. O Jânio manjava demais. Muito bom. Eu nem sei se ele tá na área de... Não sei também não. Eu não sei se ele tá na área de telecom, mas... Deu uma sumida, mas eu não sei. Entendeu? Da última vez que eu encontrei com ele tava em uma tecnologia bancária também. Não era Itautec? Não lembro qual que era. Acho Mas eu encontrei com ele, se não me engano, se foi no centro de Guarulhos ou se foi em um dos aeroportos aqui de São Paulo. Um cara que eu acho que se fosse chamar pra vir aqui, cara, que é do nosso tempo, o Léo. O Léo, não tem o contato do Léo. Eu tenho. O grandão, tenho. né? É, o grandão que virou advogado. Pronto, esse mesmo. Que eu ajudei ele nas provas lá. Do Instituto Militar. Eu passei muita cola pra ele lá, entendeu? Passei muita cola pra ele lá, entendeu? O tiozinho dava uns cochiladas, eu passava cola pra ele. Aí, Léo, esse convite fica pra você aí, meu parceiro. Vamos marcar Eu vou conversar com ele, essa conversa da hora aí. Conversar na área jurídica. Então, mas ele atua? Tá atuando? Atua. Legal. Podemos falar sobre. É muito bom mesmo. Saber um pouco, desenvolver um pouco das informações. Sim. Seja ela trabalhista ou até mesmo jurídica, sei lá. E ele tem histórias boas também, né, de telecom. Tem. Com certeza ele tem. Tem, o Léo tem. Entendeu? É um guerreiro da telecom. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. E o pessoal que está participando? O pessoal ainda continua aqui, meu, firme e forte. Obrigado aí por todos vocês aí que nós já citamos o nome. Carolina Duarte. Tá aí com a gente. Carolina Duarte. Deus abençoe aí. Obrigado por estar com a gente. E é isso, pessoal. Esse é o ramo de telecom. Não pode parar, não para. Você está assistindo essa live nossa aí, nesse bate-papo aqui descontraído. Se não fosse a telecom, provavelmente você não conseguiria estar assistindo essa live aí com imagem, com som. A imagem não está perfeita, né? Que a gente encontra aí em alguns podcasts, que eu gosto muito, mas nós vamos chegar lá. Não é não, Gilmar? Sim. E Gilmar, se tratando de telecom hoje, qual que é o retrospecto assim que você gostaria de deixar? Uma ideia, um pensamento, sei lá... Algo que a telecom desenvolveu em você, porque você não só trabalhou com a telecom ela faz parte da sua vida. Sim. E é por isso que o nome do nosso canal e podcast, ele chama-se MPEV Telecom. O que quer dizer MPEV? Muita gente não sabe o que quer dizer. Mas MPEV quer dizer mais que uma profissão, um estilo de vida. São pessoas que têm a telecom e têm as suas funções e num respeito tão grande por aquilo que faz que às vezes nem se enxerga em outro ramo. Não por falta de capacidade, não é isso. É por opção. É por dom, né? É isso, chamado, sei lá. Gosta. Tem gente que faz porque gosta mesmo, porque realmente traz aquilo com tanta responsabilidade que não se vê em outra função. Eu conheço vários assim, vários mesmo. Tem deles até que já aposentou. Nem que fala assim, não, a telecom
Se fosse para entrar no ramo, entraria de novo e não tinha problema nenhum. Então, bom, o que eu acho hoje... Bom, voltando à sua pergunta, perdão, desculpa, Geazi. O retrospecto. Retrospecto? Isso. Bom, assim, eu diria que é o seguinte, né? Eu acho que as empresas hoje, elas têm que se preocupar, sair um pouco mais daquela coisa da caixinha. Eu vou dar um exemplo, né? Sim. Antigamente você fazia um seguro para o seu carro e o seu carro era o item que seria cuidado, vamos falar assim. Vamos falar Porto Seguro. Tá Verdade. bom? Vamos falar em Porto Seguro. Só que aí depois ele saiu da caixinha. De que forma? A sua máquina de lavar dá um problema, você liga para Porto Seguro. Verdade. Você está com um problema na chave da sua casa que quebrou o miolo. Você chama o chaveiro da Porto Seguro. Então o que tem a ver? Não tem nada a ver, mas ela saiu do convencional. Que seria veículo. Só o veículo, né? De cuidar do veículo ali, sim, né? Mas ela deu o valor agregado ao produto, tá? Então o que eu acho que as empresas de telecom, elas deveriam buscar mais aí essa coisa da casa inteligente para facilitar o cliente, tá? Eu acho que deveria ter mais uma divulgação melhor das operadoras. Mesmo essas operadoras um pouco menores, elas sim, poderiam colocar alguma coisa de... Não tão muito engessado, né? Não, sim, não só ali no modem, só tal. Cara, oferta para o cliente talvez uma luz inteligente para o cliente, uma facilidade. A empresa que eu atuo, ela tem uma questão aí de câmeras. Eu não sei se você sabe, mas você pode pedir, se tem uma empresa, você quer um circuito de câmeras, a nossa empresa ela tem a solução. Não sabia. Tem a solução para você. Muito legal. Entendeu? Então, porque isso é o já valor, agrega no portfólio. Agrega no portfólio do cliente, você fideliza o cliente mais ainda, entendeu? E o que é legal é que você gera aí para o cliente aquela coisa da solução, entendeu? Que nem, não sei se você lembra, na nossa época tinha aquela contratação do Assist. Sim. Né? Que o cliente comprava uma impressora, você ia lá e instalava. Lembra? Lembro. Entendeu? Então eu acho que é isso que tem que ser mais difundido. As pessoas... Dar continuidade. Isso, dar continuidade e melhorar essa questão, entendeu? De sair só de entregar a banda larga. Não, vamos sair além disso aí. Eu acho que é importante, entendeu? Legal. É uma dica então, muito boa. Tipo assim também, né? Porque facilita para o cliente final, né? O usuário, sim, né? Sim. O que usa, o que desfruta do serviço. E que eu acho importante também, cara, porque assim, às vezes a gente atua na área comercial, na área central, você tem um diferencial como um técnico bilíngue, você que fala inglês, espanhol, verdade. Entendeu? Então isso aí que eu acho que é uma coisa importante. O incentivo, né? Exatamente. É o incentivo. Você buscar sair do padrão convencional, como eu estou te falando. Sim. Entendeu? E um técnico... E torna-se bom para os dois lados. É algo que torna-se bom para os dois lados. Porque uma pessoa estrangeira, ela vai precisar falar o problema. E o técnico convencional não vai conseguir, às vezes, abordar. Entendeu? Porque ele não tem conhecimento da língua, né? E um técnico bilíngue, na verdade existe, tá? Isso já existe já em algumas empresas já. Mas eu acho que é importante, entendeu? E você vai ser um técnico que vai ter uma remuneração maior, acredito eu. E seria necessário, né? Entendeu? Porque faz parte do que nós falamos agora há pouco, do incentivo. Exatamente. Se você não remunera, você não incentiva de uma certa forma, você não gera na pessoa o interesse de querer mudar algo nesse sentido. Exatamente. É uma boa. São ideias para você sair do convencional. É verdade. Né? Além do que você precisa estar atualizado. E para estar atualizado, você tem que estudar. Sim. Então, assim, não pense que é só aquilo não, pessoal. Não. Busque conhecimento. Exatamente. A gente fala sempre aqui, telecom não é só subir na escada, meu irmão. Não é só subir na escada. Entendeu? Você pode ser mestre na telecom. Você pode ser um dos caras mais requisitados do Brasil. Pela forma como você encara o teu serviço. Eu fiz o curso de redes de computadores, né? Para mim conseguir adquirir mais conhecimento. E aí a gente fala sobre a camada OSI, enfim, sim, né? E como que é como que é a estrutura para sair do data center
chegar, no ponto final, um DG, né, sim, que seja, e distribuir para o cliente final. Como que é bem complexo. Então, você pode também fazer um curso, que nem esse que eu acabei de falar aqui. sim, Eu comecei a minha carreira, eu fiz faculdade de matemática, sim, mas aí quando eu comecei na carreira de telecom, aí eu já fui fazer o eletrônica, que é o que eu fiz lá na Incomum, né? sim. Aí finalizei o curso, tirei o CREA por lá e consegui entrar na empresa que eu estou até hoje, né? Aqui, vou completar agora 15 anos, no mês 6, se Deus quiser. E para mim especializar melhor ainda, eu fiz o curso de redes na faculdade, na Uninove ali. Quer dizer... Que agregou muito para mim. Sim, exatamente. No conhecimento. Exatamente. Você percebe que a tua remuneração, digamos assim, ela vai de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. Isso. E se você encontra um ambiente que é dessa forma, você não para, cara. Não. Você continua e continua e continua. Então, assim, você precisa, às vezes, a pessoa precisa romper a primeira caixa. Exatamente. Você rompeu a primeira caixa e já era. As oportunidades são... Aí eu conversava com os professores, né, na faculdade, e eles falavam, Gilmar, agora o próximo passo é ciência da computação, que é o próximo desafio meu, entendeu? Que eu consigo até eliminar algumas matérias devido aos cursos que eu já fiz, né? Sim. Mas a minha vontade é de dar o próximo passo. E vai conseguir. Entendeu? Você é um cara... Logo mais. Predestinado. Logo mais. Logo mais, se Deus quiser. Pessoal, nós estamos indo para quase finalmente, mas eu queria passar uma informação para vocês. O Gilmar é empreendedor também. Não diretamente ou diretamente, ele que vai explicar isso aí, mas eu vou colocar na câmera virada somente para ele passar esse feedback para nós aí a respeito do empreendimento que eles têm e que ele tem, familiarmente falando, né? E passar para a gente aí onde que você pode adquirir, se tem mídia social, se não tem. Tem. Toda essa parte aí que vai ajudar no portfólio do empreendimento deles aí, o que é muito bom. Então, ele está preparando ali e é o seguinte, aqui a gente divulga mesmo. É telecom, tá implantando uma empresa, tá abrindo um MEI, tá empreendedor, é aqui mesmo, aqui é o lugar mesmo. Aqui é o lugar. Então vai aí, ó. Na verdade o que acontece, né? A minha esposa, ela tem curso de administração, sim, ela tem curso no Senac, sim, de comércio exterior, se eu não me engano. É uma pessoa bem, assim, que buscou o conhecimento. Só que, às vezes, os nossos planos não são os planos de Deus. Sim. Né? E depois que ela se tornou mãe, ela viu a necessidade de ficar, assim, acompanhando mais o crescimento dos meus filhos. Entendeu? Sim. E ela perguntou para mim, e aí, eu posso ficar mais em casa, tal, deixar um pouco o mundo corporativo? Eu falei, não, tranquilo. Se você sente que você gostaria de ficar mais assim na parte do lar, tranquilo. Só que aí ela começou a fazer alguns cursos na parte de gastronomia, na parte de doces, né? Doces finos. Sim. Lá no Senac mesmo. Sim. E aí começou a fazer um bolo aqui, um bolo ali, um cake design. E hoje... Aí usa a família, né? No início e tal. Como cobaia. Trouxe um experimento. Aí... tanto é que esse tempo atrás a gente estava olhando algumas fotos dos bolos dela de, sei lá, 5 anos atrás. Hoje a gente vê a evolução, sim, né? Então a minha esposa, a Midian, ela tem a página do Facebook dela. Sim. Você vai encontrar por Midian Santos Costa ou Sabor de Mel Doces Finos, tá? Eu tenho muitos parentes aí que sempre, amigos, né, também, que divulgam, que consomem, né, que gostam, né? Correto. Entendeu? Então, que nem, eu fiz aniversário semana passada e eu falei pra ela, eu quero um bolo agora e um bolo semana que vem a gente vai comemorar, eu, minha mãe, minha irmã, vai vir do Rio de Janeiro. Já estava garantido. Isso, entendeu? Então, assim, eu sou o degustador dos oficial. Bolos, oficial, dos bolos dela. Então, assim, eu estou divulgando, né, o trabalho dela, é uma pessoa muito determinada, que busca a excelência no atendimento, na execução do trabalho dela. E com certeza, mais para frente eu vou até falar com ela para ver se ela pode vir aqui, bater um papo aqui no podcast, porque... Apresentar o trabalho. Isso, ela saiu da carreira, da parte operacional, vamos falar assim,
de uma empresa, né? Sim. E hoje ela está como empreendedora, entendeu? E graças a Deus ela está se destacando, gosta muito do que faz, que acho que é o mais importante, né? Sim. Isso é muito bom. Então, assim, ó, para você que... Deixa eu jogar aqui na minha câmera. Para você que mora em Bairro do Pimentas, Vila região, Paraíso Vila Paraíso, e Bairro dos Pimentas também, é em próximo, geral, né? Em ó, região. Vila Paraíso, Cumbica. Cumbica, Jardim Brasil, aqui, Jardim, como é que chama aqui? Vila Albertina, que é Sim, aqui sim, pega a avenida todinha, sim. Parque São Miguel, Jurema. Você que é do bairro do Pimentas inteiro, pega essa dica, Sabor de Mel Doces Finos. Exatamente. Acesse aí, Sabor de Mel Doces Finos. Ou você pode entrar no Facebook, é Facebook, né? Não, Instagram. Instagram. Você pode acessar o Instagram, vai lá que vai estar. O que mais aqui? Depois eu coloco na mídia pra gente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Legal. Lá vocês vão conseguir, que eu sei que vocês vão conseguir. Depois você põe o link lá também do Instagram dela. E é isso. Tem um amigo nosso aí, cara, que tá aqui pedindo pra fazer um comentário dele, é o Eleonai. É um parceiro, cara, lá do serviço meu, nosso, lá do controle de qualidade. É sério? Cara, e esse cara aqui, cara, é um cara que, tipo assim, é um cara que sempre ajuda a gente. Porque, assim, hoje em dia no ramo de telecom, o que é legal é que, assim, às vezes a gente... É parceria. Muito, mano. Parceria. Entendeu? E então, é que nem esse dia ele foi entregar uns aparelhos pra gente lá, modem, decoder, né? Que a gente vai trocando e o almoxarifado às vezes fica um pouco distante pra gente pegar novos equipamentos, né? Sim. Então ele fez essa logística pra gente. Obrigado, Leonai, pela força aí, cara. Tamo junto. Aldo, você já mandou aqui, Aldo Rodrigues, você é meu parceiro, mano. Você é meu parceiro. Essa bancada aqui, ela não é minha, ela é sua, viu? Obrigado por sempre acompanhar. Ele falou que está terminando o curso de redes, que é muito bom. Bom, excelente. E realmente. É um curso rápido, 2 anos e meio. Sim. Entendeu? Pode crer. E abrange várias tecnologias. Verdade. E você pode fazer algumas especificações depois. Exatamente. Isso é que importante. Que é melhor ainda. É importante. Então é isso. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso bate-papo aqui hoje. Quero agradecer essa figura sensacional que é o Gilmar. A gente nem sempre a gente foi assim dando risada um para o outro. Já entramos em assuntos polêmicos para a gente discordar. Eu acredito que a discórdia no assunto ela alimenta o interesse dele e o meu, tanto em a gente procurar ser melhor um para o outro, Exatamente. Que faz parte do ser humano, procurar ser melhor um para o outro. E esse papo nosso aqui, ele é muito top, sabe por quê, gente? Porque ele traz uma época de 10, 15, 20 anos atrás. Então é como se a gente estivesse revivendo aquela situação e trazendo para cá, para todos vocês aí estar acompanhando. Então isso é muito legal. Cara, quero agradecer muito você, ao Alexandre, falamos pouco do Alexandre, mas assim, o Alexandre era um instrutor nato. Sim. E é um cara que tinha o feeling daquela questão de você chegar no cliente, ouvir e já saber já o reparo. Desse jeito. Ele era fora de Eu si. me lembro que ele falava assim, deixava você fazer errado mesmo. Quando você descia, ele falou assim, se você fizer desse jeito aí, o máximo que você vai fazer é 2 por dia. Com a calma. Era bem assim. Com a paciência. Ele estava super impaciente, mas ele sabia controlar e sabia ensinar na medida que era necessária, sabe? Ele não te castigava logo de cara. Sempre alinhado, né? Exato. Eu falei aqui pros meninos que ele era o técnico mais engomado de bom sucesso. Padrão, total. Você não via, não, era... E aquela bolsinha de uma sacolinha que ele andava. Isso. Mas é isso. Então, estamos passando aqui para agradecer, inclusive você, Alexandre, que faz parte dessa história. E se estende aqui o nosso convite a você, no dia que você quiser
essa bancada aqui também é sua. Você já convidou o Álvaro já? Já? Álvaro, pô. O Álvaro tá me devendo. Ô, Álvaro, por favor, O cara. Álvaro foi um dos primórdios. Você tá doido, cara. Cara, aquele cara conhece muito. Conhece. De conhecimento. Eu falei assim, ó, prepara aí uma aula de TCP/IP e conexões de VPN e BGP que a gente vai conversar aqui. Aí, no outro dia, mas... E aí, eu vou falar o quê? Eu vou falar como? Cara, você manja, cara. Cara, ele manja ó, de servidor, de câmera, de câmera. Circuito interno. É fora de série, cara. É isso aí. E é isso que é legal, porque o técnico de telecom, ele vai buscando conhecimento e vai agregando. Exato. Né, cara? Isso que é importante. E consegue trazer tudo para o mesmo sentido que é a comunicação, Sim. que é a telecomunicações. Exatamente. Então é isso. Para finalizar a nossa live de hoje, agradecemos a todos vocês e fica com você também. Pode dar um parecer aí, um agradecimento, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com você aí, trocando essa ideia, que eu acho que é muito importante, né? Fazia tempo que a gente tinha conversado desse bate-papo, né? Foi bem difícil. Marcamos uma vez, por motivo de saúde, não pôde acontecer, né? Verdade. Mas graças a Deus, hoje deu certo. Quero agradecer a toda a minha família. Meus filhos ficaram muito empolgados. Tá todo mundo aqui, rapaz, acompanhando. Que maravilha. Com a minha presença aí num podcast que eu vi no YouTube. Enfim, é bem legal, foi bem gratificante participar dessa evolução, porque eu vi isso aqui crescer. É verdade. Tá? Eu acompanhei, tá bom? É verdade, o mais importante. E eu tenho orado para que Deus possa te abençoar cada vez mais, Amém. viu, Álvaro? Gease. Porque assim, hoje em dia não é fácil, entendeu? Assim, tem muitas pessoas que às vezes não abençoam, e não custa nada às vezes. Não custa você nada. curtir, compartilhar, né? Não custa nada. E é um parceiro nosso, Mas entendeu? não custa nada mesmo, cara. Exatamente. Não é triste. querendo puxar, não. É que realmente não custa nada. É muito triste, pequeno. É triste. Mas enfim. Mas é isso. Deus abençoa. E assim, dizer que assim, cara, não vamos ficar só nessa live aqui, Sim. tá bom? Logo mais eu vou trazer a minha esposa para participar também à com vontade. você, para bater aquele papo de empreendedorismo, tá bom? Uma pessoa tem muito conhecimento, tá? E quero agradecer a todos os ouvintes, os amigos, meus parentes também que estão aí acompanhando a live. E é só alegria. Agradecer a oportunidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma vez estar aí com a gente no nosso podcast MPEV Telecom. E é o que nós temos a falar para vocês no dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Valeu, galera.